Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. BAP toma posse como presidente do Flamengo e nomeia 14 vice-presidentes. Boto manda recado à torcida após ser anunciado como novo diretor de futebol do Flamengo. Atacante de Copa do Mundo ganha força para ser contratado pelo Mengão. Felipe Luiz bate o martelo e dispensa medalhão no Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui você não vai perder nada do nosso Mengão, queridão. Olá você, muito bom dia. O Luiz Eduardo Batista, o BAP, foi empossado presidente do Flamengo na noite dessa quarta-feira, em solenidade na Gávea, em que nomeou os 14 vice-presidentes da sua gestão. O seu mandato vai começar no dia 1º de janeiro de 2025 e vai terminar no dia 31 de dezembro de 2027. O BAP foi eleito no dia 9 de dezembro com 1.731 votos, superando o candidato da situação, Rodrigo Dunti, que recebeu 1.166 votos. O BAP já começou a se dedicar ao planejamento do Flamengo para 2025. E nessa quinta-feira, depois da posse, vai começar oficialmente a tratar do processo de transição com a diretoria do Landim, que passou simbolicamente o bastão para o vencedor. Eleito presidente do Conselho Deliberativo na segunda-feira, o Ricardo Lomba teve como primeira tarefa oficializar o BAP como novo presidente do Flamengo. Ídolos do clube como Zico e Raul Plasman prestigiaram o evento. Antes da cerimônia para oficialização da posse, o BAP atendeu os jornalistas e foi questionado sobre o Rodolfo Landim ter cedido a camisa número 10 para o Arrascaeta. Na visão do BAP, a decisão aconteceu no momento errado e fez o Flamengo perder milhões de reais. Há 2 anos eu trouxe essa ideia para o presidente do clube. O camisa 10 deve ser o Arrascaeta. Eu sempre disse isso. Mas a resposta era sempre, está cedo, o Diego vai ficar por mais tempo ainda com a gente, não é hora. E eu dizia, mas olha, presidente, quando o Arrascaeta ficar com a 10, vamos vender 1 milhão de camisas. A gente devia ter o número 10 em todas as lojas do Brasil, com o nome do Arrascaeta, fazer com que o Mercado Livre entregue 24 horas por dia camisas do Arrascaeta para todo o Brasil, disse lá o BAP. 2 anos depois, a gente entrega a 10 para o Arrascaeta. Não tem uma camisa do tamanho G nas lojas, nenhuma loja sabe disso, da mudança de número, não temos a camisa 10 com o nome dele para vender. Estimo que o Flamengo deixou de faturar de 10 a 12 milhões de reais com esse tipo de atitude. Como torcedor, eu digo que ele merece sim a número 10, já defendia isso. Fazer dessa forma é um amadorismo impressionante e queimar dinheiro desnecessariamente. É uma pena, mas está feito, acrescentou o BAP. Nas últimas semanas, alguns veículos de comunicação passaram a informar que as finanças do Flamengo preocupam para 2025. No entanto, o novo presidente fez questão de dar uma tranquilizada nos torcedores. O dirigente garante que o que tem aí nos cofres do rubro-negro são suficientes para se fazer um grande ano. Claro que sim, temos orçamento para 2025. Eu não vou te falar, é o valor adequado para o Flamengo fazer um grande ano de 2025. É verdade que a situação do caixa do Flamengo foi afetada nesse final de ano. Isso não significa dizer que o Flamengo não pode fazer novas aquisições. É nível de endividamento e temos que definir o percentual que isso vai tomar. Temos um estádio para construir e vamos precisar de recursos. Hoje o dólar bateu 6,27. Temos um descasamento entre o que a gente vendeu e o que a gente comprou de quase 20 milhões de euros. O Flamengo tem que vender mais do que compra, tem que vender mais e melhor do que fez até agora. O fato de termos contratado jogadores de moeda forte nessa segunda janela e não termos vendido ninguém causou esse descasamento. É desconfortável, teremos que fazer arranjos e muitas vezes temos que dar 2 passos para trás para dar mais um lá na frente. É preocupante, mas não é fatal, concluiu o novo presidente. Na fala durante a posse, o BAP disse que os cofres rubro-negros foram afetados no final do ano.
Entre outros pontos, o novo presidente se referiu aos gastos com o terreno do estádio e contratações na reta final da temporada. Por outro lado, o antecessor do Rodolfo Landim defendeu que as contratações do Alcaraz e do Plata, por exemplo, aconteceram por conta de lesões no elenco. Uma meta não atingida pelo Flamengo em 2024 foi a de vendas. O clube pretendia arrecadar mais de 100 milhões de reais nesse ano, porém não conseguiu finalizar as transações que estavam em mente. Nomes como o lateral Wesley e o zagueiro Fabrício Bruno estiveram perto de sair para a Europa. Contudo, as conversas não tiveram os finais desejados pelos jogadores e pelo clube. Se, por um lado, o BAP confirmou a desistência do Rodrigo Tostes para o cargo de CEO, no lugar do Reinaldo Belotti, por outro, o presidente garantiu que o José Botto vai ser o novo diretor técnico do Flamengo. O dirigente, inclusive, desembarca no Rio de Janeiro no próximo dia 28. Apesar de ainda não estar no Brasil, o português já está à frente de algumas situações do clube, como, por exemplo, a montagem do elenco para 2025 junto com o Felipe Luiz. Ainda durante a cerimônia de posse, o BAP confirmou que o Felipe Luiz vai seguir como técnico do Flamengo. Ele comentou que até conversou com outros treinadores, mas optou pela permanência do atual campeão da Copa do Brasil no cargo. Logo após o anúncio do BAP em relação ao novo vice-presidente de futebol do Flamengo, o português José Botto se manifestou e mandou um recado para a torcida rubro-negra. Eu só queria dizer que estou super feliz por me juntar à nação e que não vejo a hora de chegar ao Rio de Janeiro e começar a trabalhar. Nesse momento, ainda tenho mais 2 dias de contrato com o meu clube. Quero focar no jogo de sexta-feira. Mas eu queria dizer que estou super feliz e super motivado para me juntar à nação e começar logo a trabalhar, declarou José Botto em contato com o portal ge.com. Diante das confirmações dos cargos, a expectativa é de que o Flamengo comece a se movimentar no mercado de transferências e nomes como Richarlison, do Tottenham da Inglaterra, Roger Guedes, do Al Rayyan do Catar, foram vinculados no Flamengo, no entanto, sem qualquer tipo ainda de proposta oficial. Seja muito bem-vindo, José Botto. Segundo informações do site RTI Esportes, o zagueiro Pablo é um dos atletas que não devem permanecer no Flamengo na próxima temporada. Após o empréstimo ao Botafogo, o defensor retornou ao clube, mas dificilmente vai ser aproveitado. A diretoria do clube cogita rescindir o contrato do Pablo, que é válido até o final de 2025. Essa medida, no entanto, ainda está sendo discutida. Caso essa rescisão não avance, a alternativa mais provável seria um novo empréstimo para outro time. Em 2024, o Pablo teve poucas oportunidades no Botafogo e, com isso, vem buscando por um destino que ofereça mais espaço ao jogador e segue como prioridade para ambas as partes. Outra situação indefinida no Flamengo envolve o zagueiro Davi Luiz. O seu contrato com o Flamengo termina no final deste ano, mas o jogador tem interesse em ficar no clube por mais uma temporada, lembrando que ele tem 37 anos. Embora alguns times tenham demonstrado interesse em contar com o Davi Luiz, a renovação do seu contrato ainda não foi concluída. A diretoria avalia a melhor solução, considerando a reestruturação planejada para o elenco. O Botto vem aí e vai decidir. E por falar em José Botto, o futuro diretor técnico do Flamengo começou a sua despedida no Osijek, clube croata, onde ele atualmente está trabalhando. Nessa quarta-feira, o profissional compartilhou em suas redes sociais fotos de uma celebração organizada pelos jogadores em sua homenagem. A saída oficial de Botto está programada para essa sexta-feira, depois da partida entre o Osijek e o Istra 1961, válida pelo último jogo da temporada 2024. Apesar de ainda estar na Croácia, ele já participa do planejamento do Flamengo para a temporada de 2025. O ex-goleiro do Mengão, Júlio César, comentou sobre a contratação do Botto em entrevista ao Charla Podcast. O Júlio, que já jogou pelo Benfica, onde o Botto trabalhou também, destacou a seriedade e a experiência do dirigente.
Aspas, eu já tive contato com ele é um cara muito respeitado, especialmente pela conexão que ele criou com o mercado brasileiro durante o seu período no Shakhtar Donetsk. Acho que ele sabe a responsabilidade de liderar o futebol do Flamengo e, pela experiência e inteligência que tem, deve se adaptar rapidamente, afirmou lá o ex-goleiro Júlio César. Nas últimas semanas, o nome do atacante Alejandro, que brilhou no Vitória da Bahia na última temporada e que pertence ao Bragantino, foi fortemente ligado a uma transferência para o Flamengo. O artilheiro do último Brasileirão foi oferecido por alguns intermediários, mas a diretoria do clube acredita que o jogador não se encaixaria no perfil que o Flamengo está procurando. A ideia seria de conseguir um jogador que pudesse jogar em mais de uma função, além de ser centroavante. O Alejandro está descartado nesse momento. A diretoria do Flamengo está focada em conseguir um jogador que seja mais versátil, que possa jogar até com o Pedro, quando ele voltar da contusão. O Flamengo entrou em contato com o Richarlison por meio do técnico Felipe Luiz, enquanto o Fluminense iniciou também as conversas através do presidente Mário Bittencourt. Seria aí um bom nome para o reforço do elenco. Em ambas as situações, o atacante agradeceu o interesse, mas deixou claro que o seu foco principal é continuar jogando na Premier League. Ontem, o noticiário do mercado da bola foi pego de surpresa com a informação de André Hernan de que o São Paulo estaria monitorando o Pablo Dybala, o argentino. A partir de janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer time e jogar a partir do meio do ano que vem. Obviamente, por estar acostumada com o Flamengo repatriando craques sul-americanos e saídas da Europa, a nação rubro-negra se movimentou logo nas redes sociais pedindo a contratação do atacante argentino, apesar de saber das dificuldades para um negócio. De acordo com informações do portal Flaweb, o Flamengo não deve contratar o Paulo Dybala e não existem negociações entre as partes. Isso se deve pelo fato de que, sozinho na Roma, o camisa 21 recebe 24 milhões de reais por mês, valor que se aproxima do total da folha salarial do Flamengo. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube indica esse programa para mais 4 pessoas, e aí a gente vai crescer legal o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado. Considerado o maior evento esportivo beneficente do Brasil, o Jogo das Estrelas do Zico tem uma causa especial no ano que celebra a 20ª edição. Os jogos festivos vão acontecer no dia 28 de dezembro no Maracanã e parte da renda vai ser doada para o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, a agência que completa 75 anos de atuação no país em 2025. O Jogo das Estrelas de 2024 vai contar com o já tradicional Jogo dos Artistas, às 16 horas, seguido de uma atração musical que é mantida em sigilo pela organização. O jogo principal, com a presença de Zico, ídolos históricos do Flamengo, e mais craques, está marcado para as 18h30. Os ingressos variam de R$ 25 a meia e R$ 100 a inteira. Nessa terça-feira, Júnior Coimbra começou a anunciar os nomes que estarão presentes na edição de 2024 do evento. Além do seu pai Zico, nomes históricos do Flamengo como Júnior, Petkovic, Júlio César e Ronaldo Angelim estão confirmados. Confira aí os 13 nomes anunciados até então: Aldair, Maestro Júnior, Ronaldo Angelim, Ramírez, Atirson, Zé Roberto, Toró, Djalminha, Thiago Neves, Sorin, Júlio César, Petkovic e Claudinho. Aos 33 anos e com contrato válido até o final de 2026, o atacante Roberto Firmino recebe dos sauditas um salário anual de 22 milhões de euros. Com isso, não está descartada a possibilidade do Flamengo tentar fazer negócio com o atacante. Nessa fase da carreira, o atacante começa a falar sobre um retorno ao Brasil. Uma negociação pelo Firmino envolveria cifras milionárias e alguns clubes já monitoram a situação do jogador. Num primeiro momento, a situação não passa de uma ideia,
Vale lembrar que o clube precisa de um novo centroavante para a próxima temporada, visando a disputa do Super Mundial de Clubes. O nome agrada a muitas pessoas importantes na nova gestão, mas ainda vai ser debatido com a chegada do José Boto, alinhado aí com o Felipe Luiz. O jogador tem características que o time busca para um novo centroavante, já que ele pode jogar em mais de uma função. Vale destacar que o Firmino tem 33 anos completados em outubro. É um centroavante destro que já fez 55 jogos pela seleção brasileira e marcou 17 gols. Tem 1,81 m de altura, é nascido em Maceió, também pode jogar de segundo atacante ou de meia ofensivo. Está no Al-Ahly desde julho de 2023 e tem contrato por lá até 30 de junho de 2026. E o seu passe está avaliado em 6 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa vinda do Roberto Firmino para o Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse nosso programa para a gente crescer cada vez mais no nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!